Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa 8ª semana, a Jornada dos Hábitos. Eu sou o Fabiano, seu mentor. Estou guiando você nessas 21 semanas. E hoje, conforme prometido, vamos falar um pouco sobre sinergia. Você vai aprender não só o conceito básico de sinergia, mas também como que você pode usar a sinergia na formação de novos hábitos e também para potencializar os seus resultados. Vamos então aprender um pouco sobre o que é sinergia e como aplicar ela no nosso dia a dia. Então vamos com o tema sinergia e eu quero começar com uma pergunta. Você já percebeu que muitas vezes quando você, no passado, até mesmo hoje, se prontificou a fazer algo, mas quando você começou a fazer sozinho, você teve uma dificuldade maior, talvez você desistiu, talvez você sentiu que seria mais complicado, mais desafiador, e quando você convidou alguém para participar contigo dessa jornada, quando você convidou alguém para participar com você daquela meta, daquele objetivo, daquele novo hábito, você conseguiu alcançar mais rápido? Pode ser uma caminhada, pode ser um novo projeto, pode ser um novo desafio, algo que você precisava de alguém, ou para que faça junto com você, estando ao lado, ou muitas vezes até para buscar conselhos, aprender um pouco mais, ter novas ideias. Isso exatamente é sinergia. Quando você chama outras pessoas, quando você traz outros elementos, quando você traz outras técnicas, ela ajuda a potencializar. E sinergia nada mais é do que explodir. É você ter um resultado extraordinário com aquilo que você faria, que você não conseguiria se você fizesse sozinho. Então vamos para alguns conceitos básicos de sinergia. O conceito que nós vamos trabalhar aqui, e essa é a ideia principal, nós temos poucos minutos, então eu sempre falo que nossa reunião semanal, elas são gatilhos, para que você entenda que existe um hábito, existe uma ferramenta, existe uma atitude comportamental que precisa ser utilizada, e se fizer sentido para você, e é algo que você percebe que está precisando para melhorar seus resultados, para potencializar novos hábitos, aí você aplica na sua vida. Então, sinergia é quando a interação entre as partes cria um resultado multiplicador, seja dentro de uma pessoa, em um grupo ou em um processo. E aqui é o que eu quero trabalhar um pouco mais, não aprofundado, mas abrir esse significado de sinergia para algo muito maior. Sinergia, nós sabemos que ela tem três, pelo menos, aspectos de quando que a sinergia é gerada. Primeiro, no nível coletivo, em grupos, equipes ou empresas, quando você une pessoas. Mas não que una essas pessoas no modelo comum, como por exemplo, muitas empresas possuem suas equipes, mas o que há nelas não é sinergia, porque parece muitas vezes que elas não estão conectadas com o mesmo objetivo, elas não estão focadas no mesmo alvo, elas estão apenas sendo colaborativas. O que é o colaborador comum? A colaboração comum é aquilo que acontece no dia a dia, quando você só cumpre os requisitos com muitos conflitos. Com muitos conflitos, muitas vezes até minam a energia e diminuem o resultado. Então, quando se fala em sinergia em grupo, em equipes ou empresas, são quando você une pessoas com o mesmo objetivo, o mesmo foco, e elas estão ali imersas para alcançar aquele objetivo, e você percebe que, com a força daquele grupo, vocês conseguem fazer algo muito maior do que até aquilo que foi planejado. Então, dentro desse conceito, é a união de pessoas e talentos em torno de um objetivo comum, uma meta comum. E eles enfrentam esse desafio de maneira comum, cada um aplicando o seu talento, a sua habilidade. Sinergia também é o poder de transformar esforços individuais em conquistas extraordinárias. É quando aquele famoso 1 mais 1 deixa de ser apenas 2 e se torna algo muito maior. Existe uma expressão, existe uma frase que as pessoas utilizam muito, e sinergia é aquela soma de 1 mais 1 que não é 2, mas ela é 3. E eu digo que sinergia, na verdade, não é 1 mais 1 igual a 2, mas ela ultrapassa o número 3. Ela ultrapassa a somatória tradicional, aquilo que é a realidade. Ela pode causar resultados exatamente incalculáveis, extraordinários. E é justamente isso que nós queremos. Quando você pensar em formar novos hábitos, em ter uma meta, em ter um objetivo, junto com a sua equipe, é você trazer novas pessoas. É você também, dentro da equipe que você está, se entregar por completo para que exista uma sinergia. E todo mundo saia ganhando e vocês consigam perceber o poder do trabalho em equipe, do trabalho em grupos. No nível pessoal também existe a sinergia. Então você tem a sinergia no grupo de equipes, mas você também tem a sinergia, que é pouco falado, que é no nível pessoal, que é a sinergia interna. O que seria essa sinergia interna? É o alinhamento entre mente, emoção e ação. Ou seja, quando uma pessoa que deseja mudar um hábito cria clareza mental, ela quer, ela traz a consciência, ela sabe que precisa mudar. Mente, emoção. Emoção seria, eu quero fazer, isso vai me fazer bem. Como que eu vou me sentir com aquele novo hábito, com os resultados desse novo hábito? Então ele se motiva emocionalmente e age de forma consistente, gerando resultados exponenciais. Ou seja, é você trazer a consciência, saber o que tem que ser feito, gerenciar as emoções que vão vir, o medo, a raiva, a alegria, a frustração, a preocupação, qualquer tipo de emoção, e se motivar, se automotivar. E também não ficar só parado na inércia, mas agir, realmente fazer o que tem que ser feito. E isso gera sinergia, quando você une propósito, quando você une resiliência, resistência, persistência, e quando você realmente começa a dar os primeiros passos, fazendo, usando a disciplina, usando a rotina, tudo isso está relacionado com as primeiras aulas que nós demos. São as ferramentas que você vai usar. Aqui são atitudes comportamentais que você precisa obter, trabalhar, para que você possa alcançar o seu objetivo. Mas há também a sinergia no nível das ideias e processos. O que seria a sinergia nos níveis de ideias e processos? É você combinar diferentes conhecimentos, tecnologias ou métodos para criar algo inovador. Muitas vezes eu posso ter uma equipe com sinergia, todo mundo unido, eu posso estar também colocando toda a minha energia pessoal e gerando uma energia muito maior, porque eu estou conectado com todos os aspectos do meu ser, então a minha mente, a minha emoção, a minha ação, eu estou lá de corpo presente fazendo as coisas, mas
Eu posso potencializar isso quando eu consigo trazer ideias novas, quando eu consigo trazer, de repente, uma outra equipe também que está trabalhando em sinergia, mas que tem um know-how, que tem um conhecimento que pode agregar. Quando eu posso trazer uma outra pessoa que vai trazer um conhecimento novo. Quando eu posso colocar um novo processo dentro daquilo que eu já estou aplicando. Então, quando você une esses três aspectos, essa tríade de sinergia de pessoas, com objetivo comum. Quando você une também a sua sinergia pessoal, se entregando por completo. E quando você busca novos conhecimentos, aí sim, essa sinergia ela se torna completa. Ela pode ser trabalhada em todos os aspectos, dependendo do momento, da situação que você está vivendo. Mas ela, por perfeição, quando ela se une com esses três aspectos, realmente não tem quem segure uma equipe que está unida, não só unida entre eles, mas pessoalmente, e que também traz novos conceitos, novos procedimentos, novas técnicas para poder crescer e se desenvolver. Dentro desse conceito, então, sinergia é quando tudo conspira a favor. Pessoas, ideias e ações que se conectam. E o resultado se multiplica. É o poder de transformar esforços isolados em conquistas extraordinárias. Você sozinho anda 1 milha, 1 quilômetro. Mas você junto com outra pessoa caminha 2, 3, 4 milhas a mais. 5, 6, 7 quilômetros a mais. Quando você une mais pessoas, vocês vão além. Não existe, de repente, uma numeração, uma mensuração do quanto que vocês podem alcançar. E é claro, nós vivemos uma sociedade que muitas vezes a gente pretende se isolar, em todos os aspectos. Nos negócios, nas atividades que fazemos na empresa, nos relacionamentos em casa, nos relacionamentos sociais. E a gente deixa de aproveitar essa maravilha que é ter sinergia para potencializar resultados, comportamentos e obter novos hábitos de maneira mais tranquila, mais objetiva e mais assertiva. Agora, o que tudo isso se conecta com a questão dos hábitos, que é o foco principal que a gente tem trabalhado? O desafio de criar um hábito sozinho. Existe um desafio? Com certeza você deve responder sim. E você já tentou criar alguns hábitos, talvez até esteja lutando com esse hábito agora, por exemplo, do aprendizado, da leitura, de ter a rotina, de fazer as coisas, mas existe um desafio de criar hábitos sozinhos. Quando tentamos mudar sozinhos, enfrentamos a falta de motivação, dificuldades em manter a consistência, a desistência, ela se torna algo comum e rápido diante dos obstáculos que surgem. Então, toda vez que nós pretendemos fazer algo sozinho. Por isso, muitos começam uma academia, como eu citei várias vezes, e não terminam uma dieta, um curso, uma leitura, um projeto novo, e acabam desistindo. Porque sozinho, você vai ter que ter muito mais sinergia pessoal, você vai ter que se esforçar muito mais para poder conseguir alcançar aquilo. É impossível conseguir algo sozinho? Não, mas o esforço é maior, o estresse é maior. As consequências negativas também, de toda essa resiliência, de toda essa perseverança também, vão ser maiores. Agora, se você quer diminuir os obstáculos, você quer ir muito mais, e você quer ajudar também outras pessoas, você precisa trazer pessoas ao seu lado. Quer começar a caminhar? Não comece sozinho. Convide alguém para caminhar com você. Vai começar uma dieta? Traga as pessoas ao seu redor para que te ajudem também. Comece a caminhar com pessoas também que têm o mesmo pensamento. Então vamos aqui para algumas áreas práticas. O primeiro aspecto é que o hábito precisa da repetição. E se você não repetir isso todos os dias, de várias vezes, de várias maneiras, no mesmo horário, da mesma maneira, você não vai conseguir criar consistência. Agora, olha só que poderoso. A repetição fica mais leve quando ela é compartilhada. Muitas vezes a repetição ela vai se tornar algo enfadonho para algumas pessoas. Mas quando você traz outras pessoas, essa repetição acaba se tornando mais leve. Então vamos para alguns aspectos aqui mais práticos, né? Sinergia na vida pessoal e profissional. De que maneira que nós podemos aplicar? Então, na primeira maneira, vamos pegar aqui a família. Um casal que decide mudar a alimentação juntos. Se uma pessoa só da família resolver mudar a alimentação, mas todos os outros permanecerem com o mesmo estilo de alimentação, fica difícil. Não só no momento de preparar, como uma questão prática, mas também na questão do próprio desejo, de você ter alimentos, de repente, ou combinações de alimentos que você sabe que naquele momento, para aquela ocasião, para aquela situação, você está lutando para você evitar. Então, quando a família toda se une dentro desse mesmo aspecto, e aqui é um dos aspectos, mas nós podemos colocar a família na questão de economia, na questão de projetos novos, qualquer coisa. Quando você tenta sozinho, você não vai. Mas quando você traz a família junto, com aquele objetivo, você vai mais longe. Amizades. Procure amigos que se desafiam mutuamente a ler, por exemplo, mais, a estudar mais, a aprender mais, a fazer algo mais. Quando você cria essa sinergia, vocês conseguem potencializar até hábitos e costumes ou habilidades que vocês nem imaginavam. E no trabalho, uma equipe que adota juntos a disciplina do planejamento, dividir tarefas, cria uma cultura de produtividade. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é interrelacionada, ela é conectada. Inclusive é por isso que na primeira aula dessa jornada nós trabalhamos ali com o MAS, né? Com o mapa de autoavaliação sistêmica. Por quê? Para que você entenda que existe realmente essa conexão. E quando você consegue criar sinergia com essas conexões, você vai muito mais além. Então, dentro desse aspecto, olha só que interessante. Sozinho, você pode até começar. Todos nós começamos projetos, começamos atividades, novos hábitos sozinhos. Mas juntos, quando você traz pelo menos mais outra pessoa. E isso, e eu quero pedir aqui permissão para falar sobre isso, né? Mas isso é bíblico. Jesus disse que se houverem duas pessoas juntas, se uma cair, a outra que está em pé levanta ela. Então, juntas, vocês conseguem caminhar, vocês conseguem ter apoio. E você persiste, você se fortalece, você conquista muito mais. A sinergia não é só sobre trabalhar em equipe, como nós falamos, é sobre se apoiar, compartilhar e acelerar o processo de transformação. Será que faz sentido para você quando a gente fala, nesses poucos minutos que nós tivemos, falando sobre sinergia, o quanto que você de repente está lutando sozinho e outras pessoas também estão lutando sozinhas para conseguirem alcançar um objetivo, para mudar um hábito, quando elas poderiam se unir no mesmo objetivo e irem muito mais além. Vamos agora para a tarefa da semana. A ideia é você escolher um hábito que você está tentando trabalhar e você não está conseguindo, e você então agora convidar uma outra pessoa, de preferência que essa pessoa também esteja lutando também com esse novo hábito, para poder criar esse novo hábito, e vocês então caminharem juntos ou juntas, né? Para praticar com você isso. Pode ser um colega, amigo, alguém da família, e você vai perceber
que você, ao trazer essa pessoa, além de ajudar ela, você também vai se ajudar. E vocês dois, vocês duas, juntos ou juntas, né, vão conseguir alcançar resultados extraordinários. E olha só que frase poderosa. Sozinho você tem força, mas com sinergia você tem poder. E a pergunta que eu faço para você é: você quer ter só força ou você quer ter poder? E eu te garanto que esse poder é um poder transformador, não só para sua vida, pro lado bom, como também para as pessoas que você puxar, porque você convidar, porque você convide, ou aquelas pessoas que você convidou para caminhar junto com você. Espero realmente que essa aula tenha sido proveitosa para você. E a gente se vê na próxima aula. Continuando aqui ainda, só para a gente poder já fazer uma ponte para a aula da semana que vem, nós vamos trabalhar com um tema que é um tema que é transformador. Nós precisamos adquirir os hábitos desse tema. E nós vamos dividir ele, então, em dois vídeos, praticamente. Nós vamos trabalhar com as leis da autorresponsabilidade. Você vai entender o que é autorresponsabilidade e como você pode aplicar ela e como essas leis da autorresponsabilidade podem se transformar em hábitos. E esses hábitos vão potencializar tudo aquilo que você já aprendeu até aqui e também vai ajudar você a prosseguir até o nosso final. Esperamos você na semana que vem. Que Deus te abençoe e que te dê riquezas e as bênçãos que Ele prometeu a todos nós. Um grande abraço.